Irmãos, eu sou Bernardo Videira e hoje eu quero apresentar meu avô, pastor Jorge Videira, que hoje ele vai falar sobre liderança, uma coisa muito importante para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Olá, queridos, aqui pastor Jorge Videira, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a pessoa do líder. Falamos no primeiro estudo sobre a introdução, né, que tem a ver sobre a leitura do texto e tudo mais. Depois, na segunda aula, falamos sobre o capítulo 1, que seria o que é liderar, na realidade da vida de quem lidera, o que é liderar. E hoje vamos falar sobre a terceira parte, que tem a ver com os cuidados importantes para um verdadeiro líder. Que cuidados ele deve ter na sua vida, no seu dia a dia? Vamos começar a nossa aula? Em nome de Jesus. Vamos dar início então à nossa terceira aula da nossa série sobre a pessoa do líder aprovado. Quem é o líder aprovado, o que é liderar, já falamos sobre alguns tópicos e hoje nós queremos falar sobre os cuidados importantes para a vida de todo líder. Sim, porque além dele ser um obreiro extraordinário, alguém que se dedica completamente às coisas espirituais, existem cuidados que ele tem que ter. Por exemplo, alimentação adequada. Um obreiro precisa cuidar bem da sua própria saúde, porque o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Então ele tem que ter cuidado com a sua própria alimentação, com aquilo que ele vai comer. Geralmente não se come muito antes das pregações, né? E por causa disso a gente acaba indo comer muito tarde. Então, como deve ser essa alimentação? Lógico que é importante que nós tenhamos o acompanhamento de alguém que possa nos ajudar, quem sabe um nutricionista ou alguém parecido que possa nos dar a cobertura com relação aos alimentos adequados para que a nossa saúde seja uma saúde adequada. Depois, os horários regulares. É uma coisa que é muito difícil no obreiro, é ele conseguir regular os seus horários. Ele geralmente vai dormir muito tarde, ele precisa preparar os sermões, ele precisa viajar, ele precisa cuidar de várias coisas, viajar para todo canto. Então, é importante que esse obreiro esteja sempre preocupado com os seus horários, marcando bem a sua agenda, determinando bem os seus horários. A terceira coisa é a recreação. O obreiro não pode ficar o tempo inteiro somente cuidando da obra de Deus e esquecer que ele não é uma máquina. Ele precisa cuidar da sua parte também de recreação, principalmente em relação à sua família. Ele precisa cuidar desse aspecto, ele tem que ter também descanso, ele precisa descansar e sem prejuízo da sua saúde. Ele tem que dormir pelo menos um tempo adequado todos os dias. Dormir, por exemplo, 8 horas por dia. Agora, preste atenção que muita gente acaba cometendo um erro sério nessa área aqui, porque ele acaba dormindo demais. Dormir demais também faz mal, né? Dormir demais não é bom. Preste atenção, você dormindo 8 horas, você está dormindo 1/3 do seu dia. Significa que cada 60 anos que você tem de vida, 20 anos você levou dormindo. Então, não durma mais do que isso. 20 anos dormindo já é suficiente para você dormir. Eu tenho experiência de obreiros que eles dormem demais, acordam tarde e não dormem depois do almoço e acabam chegando na igreja também com esse sistema sonolento, ou seja, eles educam mal o próprio organismo. Uma outra coisa de suma importância ao obreiro é que ele tem que estar sempre com seus estudos de forma adequada e atualizada. Um obreiro precisa estar sempre estudando, não só no sentido espiritual, mas no sentido secular. Olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, entender um pouquinho dos principais acontecimentos, principalmente no contexto escatológico, porque ele tem que saber cuidar bem das coisas. Olha esse conselho interessante que o apóstolo Paulo vai dar para o seu filho na fé. A primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo recomenda para Timóteo o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo
como aos teus ouvintes. Então, tem cuidado de ti mesmo. Cuidado de nós mesmos é algo de suma importância que nós temos que ter. Mas não só cuidado no sentido da saúde do corpo, mas precisamos também entender que existe uma necessidade dos cuidados com o pensamento. O nosso pensamento é que determina as nossas ações. Então nós pensamos, o jeito de nós pensarmos determinam nossas ações, determinam muitas coisas em volta de nós. O jeito que pensamos determina o jeito que falamos, o jeito que vivemos, o jeito que nos alimentamos, o jeito que nos vestimos, tudo está determinado pelo jeito que nós pensamos. Então é por isso que quando Tiago escreve, ele escreve alguma coisa importante dentro dessa área também, desses cuidados com os pensamentos. Veja o que Tiago escreve no capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele diz: mas cada um é tentado, quando traído e esgotado pela sua própria concupiscência. Veja, eu vou repetir. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então ele é atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, o que vai acontecer? Ele dá a luz ao pecado. Então, o pecado está sendo consumado, né? É a consumação que gera a morte. Veja, mas aonde começa o pecado? Onde o pecado é concebido, onde o pecado é gerado, é como uma criança que é gerada, vem a gestação e depois, no momento de dar à luz, é que nasce a criança. Então, o pecado não acontece de repente. Ninguém acorda dentro de um hotel com uma mulher ou com um homem dizendo: o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? O que é isso? Quem é essa pessoa deitada do meu lado? Não, as coisas vão sendo gradativas. Eu acredito que quando Adão passava diante daquela árvore, quando Eva passava diante daquela árvore, muitos pensamentos existiam a respeito daquela situação. Até que um dia a Eva resolveu parar e aceitar aquela proposta da serpente. Então é importante que nós entendamos que muita coisa acontece dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que pensamos. Então, fica aqui essa dica, que Deus a todos nos abençoe, e na próxima aula nós vamos falar sobre o perfil de um líder realmente aprovado, quais são as características necessárias, como ele precisa se comportar para ser realmente um obreiro aprovado. Até lá, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.